Oi, gente! Tô aqui hoje fazendo os relatos dos meus partos, tá bom? Eu vou fazer um vídeo pra cada criança. E esses vídeos são projetos meus que eu sempre quis fazer. Desde quando eu comecei a assistir YouTube, que eu via as pessoas, assim, as mulheres fazendo o relato do parto delas. Eu achava tão interessante de ver como outras pessoas tiveram o bebê e tudo mais. Tanto que programas que eu sempre gostei de assistir quando eu tava grávida era aqueles programas de parto, sabe? Que One Born Every Minute, que tira o bebê e eu ficava assim, nossa, tão feliz de ver como outras pessoas passaram por essa situação, sabe? De ver que se ela consegue, eu também consigo, sabe? Esse tipo. Então, é lógico que há 12 anos atrás, quase 13 anos atrás, não tinha esses programas na televisão. E eu também nem tinha televisão nessa época. Mas quando eu engravidei da Amy, era bem assim mesmo que eu queria. Eu queria ter uma experiência perfeita. Eu acho que toda mãe, principalmente quando você é exposta a outras culturas. No Brasil, eu nunca tinha pensado em ter bebê. Lógico que eu saí do Brasil, eu tinha 19, quase 20 anos, que eu fui pra França. Então, nunca pensei nada disso. Eu sabia que tinha pessoas da minha família, que minha irmã tinha tido sua parto normal até naquela época. E assim, eu tinha ouvido muito falar de parto normal e tudo que eu pensava de parto normal era dor. Dor, grito, as pessoas sendo maltratadas, porque na parte pública do Brasil, na época que eu era criança, as mulheres eram muito maltratadas nos hospitais. Então, assim, eu lembro minha mãe contando que as enfermeiras falavam, pare de gritar, nem tá doendo tanto. E esse tipo de tratamento cínico, e a mulher tinha que ficar sozinha, o marido não podia entrar junto, ninguém podia entrar junto. Então, eu tinha que passar aquela dor, aquele sofrimento sozinha. Então, essa era a experiência que eu sabia do Brasil e essa experiência que eu tinha tido, porque esse é o meu meio que eu tinha tido, sabe? Então, quando eu pensei em ficar grávida, a primeira coisa que eu fui fazer, até a minha ex-patroa, tinha muitos livros de gravidez e ela me deu todos os livros. Eu não era muito de entrar na internet para procurar informação, não era tudo com os livros. Então, tinha aqueles livros, o que esperar quando você estiver esperando, sabe? Expectativas, coisas que você tem que tomar cuidado, vitaminas que você tem que tomar, o que vai acontecer a cada semana. Parecia coisa, sabe, gente? Olha, sem brincadeira. Eu li assim, semana 10, você vai começar a sentir uma dorzinha nas costas, não sei o que, parecia coisa. Assim que eu lia isso, eu já ficava, verdade, eu tava sentindo mesmo essa dor. Aí aquela dor ficava até o próximo sintoma que tava escrito no papel, sabe? E eu sou pouquíssimo dramática, né? Mas mesmo assim, quando eu fiquei grávida da Amy, ela foi muito esperada. Mesmo a gente sendo assim, acabamos de casar, já engravidamos. Eu não vou contar todos os detalhes, senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas ela foi um bebê que eu quis muito. Todos eles eu quis, mas teve uns que foi menos queridos, como ela. Ela, primeiro bebê, geralmente, quando você é casado e tudo mais, é um bebê que você está esperando. É lógico que tem muita gente que acaba acontecendo, um acidentinho ali, e aí você acaba acostumando com a ideia, mas nesse caso não, a gente queria mesmo. Eu tinha medo de não poder ter bebês, porque eu tinha ovários policísticos, como vocês podem ver, eu tenho pele com muita espinha, eu tinha muita espinha na minha adolescência, muita mesmo, de sofrer. E eu tinha ovário policístico, com 18 anos ele foi diagnosticado e eu fiz um tratamento, mas nunca descobri se tinha sarado, se tem cura, se não tem, nunca soube. Então, o médico falou pra mim quando eu tinha 18 anos, talvez quando você case e tente engravidar, vai ser um pouco mais difícil pra você. Mas isso passou. Quando eu casei, no primeiro mês eu não engravidei, eu falei, eu já tô com problema, melhor a gente descobrir isso, vamos tentar, porque se eu já tiver com problema já vou ter que resolver. Eu tinha 24 anos. E é lógico que, como vocês sabem da história, eu não tinha problema, né, pra engravidar. Isso realmente não era o meu problema. Meu problema era não engravidar. Engravidei muito rápido, com 3 meses de casamento a gente já engravidou. E foi uma gravidez muito difícil. Quando eu digo difícil, gente, eu acho que é mais assim, pensando agora, eu acho que foi tão difícil porque era a primeira. Tudo que é primeiro é difícil, né? Se é o primeiro país que você muda, a adaptação é difícil. A primeira vez que você dirige, a primeira vez de tudo. É difícil, tem, como que fala? Mixed emotions, que eles falam em inglês, são emoções divididas. É difícil, mas ao mesmo tempo é muito legal, porque a primeira é novidade e tudo mais. Já na segunda você já fica mais assim, acostumada, né? E foi assim, na primeira vez foi muito difícil. Eu vomitei
das 7 semanas até 20 semanas. Uma coisa, não é normal isso, mas eu fiz isso. Gente, eu trabalhava na Lufthansa, no call center ali em Dublin, da Varig, da Lufthansa, no português, sim, não falava português, assim, vendia passagens aéreas pelo telefone. E quando eu descobri que eu tava grávida, teve um grupo ali que sentava ali perto de mim, que são meus amigos até hoje, a maioria deles, sabiam que eu queria ficar grávida. Então quando eu contei foi aquela coisa, sabe? Até tinha uma portuguesa também na época, muita gente boa também ali, torcendo assim com a gente, e eu contei que eu tava grávida e gente, eu dormia todos os dias. A gente tinha 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde e depois meia hora do almoço. E eu dormia todos os meus horários, eu comia rapidinho, ideal pra dormir e vomitava à tarde. Não era de manhã meu vômito, era sempre à tarde. Eu acabava tendo que ir embora pra casa, porque toda vez que eu vomitava eu fazia xixi junto. Então tudo bem, foi uma gravidez tumultuosa. No final da gravidez eu inchei muito, gente, eu enchei muito. Eu engordei 20 quilos na gravidez, que quase saíram todos assim que o bebê nasceu. Era realmente muito inchaço por causa da gravidez. E eu tinha esse sonho de ter esse parto normal. Todo mundo tem um sonho de ter parto normal, né? Você imagina, você fazendo... e o bebê saindo. A gente sempre tem esses sonhos, né? E não aconteceu. No dia 21 de dezembro, a gente não tinha carro ainda nessa época, porque era nosso primeiro ano de casado, nós dois pobres. E né, não tinha nada, não sabia dirigir ainda. E no dia 21, ela era pra nascer no dia 24, tava marcado, era a data que eles dão, né? Mas não que esteja marcado. No dia 21, eu comecei a sentir uma dor. Tava ali arrumando o berço, tinha o berço bem assim do lado da cama minha, que eu tava arrumando o berço, arrumando as roupinhas, tudo. Aquela ansiedade, sabe? Eu já estava de licença maternidade, porque no final da gravidez eu tava me sentindo muito cansada, muita coisa, então eu achei melhor tirar a licença maternidade mais cedo. Então eu tava ali, já fazia quase um mês em casa, sabe? Descansando, me preparando pro bebê. E na hora que eu levantei, eu senti uma dorzinha lá embaixo, sabe? Lá, naquele lugar. Senti uma dorzinha assim, uma pressão, sabe? E pra mim, que nunca tinha tido um bebê, pra mim isso era uma dor horrível. Hoje eu penso nisso, parece que lá não era nem dor, sabe? Porque o problema é que eu não tenho cólica, sabe? Assim, eu acho que pra uma pessoa que tem muita cólica forte durante a menstruação, durante a adolescência, talvez na hora do parto não vai sentir tanta a dor dessa dor anterior, sabe? Essa contração que tem. Porque por causa muitas pessoas falam que é muito parecido com cólica. E eu não tinha cólica. Então, pra mim, aquela dor ali era imensa. Meu Deus, a dor. Eu falei pro David, eu acho que esse bebê tá vindo. Já comecei na sala andando pra lá e pra cá. Sabe aquela coisa assim que você vê no filme, então você quer fazer pra ver se funciona mesmo, porque na realidade eu não sabia nada. Hoje eu até saberia usar essas coisas na hora certa, mas ali eu não sabia. Então chamamos a ambulância, porque é lógico, você não sabe o que vai acontecer com você. Alguns dias anterior, tinha uma brasileira lá em Dublin que não sabia falar português e que eu tive que traduzir pra ela toda vez que ela ia no hospital, que era no mesmo hospital que eu. E ela acabou tendo uma cesariana de emergência, mas também foi porque ela demorou muito pra ir pro hospital. A bebê acabou tendo o cordão umbilical, então eu já tinha isso na minha cabeça. Eu falei, isso, eu tô sentindo essa dor. Eu moro meio longe, eu morava lá em Blanchardstown, pra quem é daí de Dublin tá assistindo, eu morava lá em Blanchardstown. E aí eu fui na ambulância, né? E o cara da ambulância já olhou pra mim e sabia que eu não estava em labor. Porque eu tava assim, ai, eu tô com uma dorzinha, acho que tá vindo, tá na hora. Gente, uma pessoa, quando o bebê tá na hora de vir, não é assim que você fala, sabe? Só que eu não sabia naquela época, né? Eu não tinha ainda assistido One Born Every Minute. Mas tudo bem. Eu falei, então vamos. Levou eu lá, cheguei lá no dia 21, quer dizer, 4 dias antes do Natal. Morando longe, tudo, ela falou, olha, você está com 1,5 cm. Se você quiser, você pode ficar para sua segurança, porque uma coisa, eu e o David ter que pegar um táxi, porque já era mais de meia-noite, e ia ficar super caro também pra ir, e ela falou, olha, se você quiser, você pode ficar, e a gente fica de observação até amanhã pra ver o que acontece. Com certeza eu falei, né, vou ficar. Meu marido arranjou um lugar pra ele ficar na casa de alguém lá durante a noite.
E eu fiquei lá, e eu ficava pra ele assim, não vai longe, porque se o bebê vir nascer hoje à noite, eu quero que você esteja aqui, né? Mal sabia eu que eu ia ficar 3 dias com dor, 3 dias. E assim, cada dia 1 centímetro baixava, 1 centímetro. Andava. Aí ele passava o dia lá comigo, tinha tirado folga, né, no trabalho, ele vinha pra ficar comigo, e aí o médico falava, você tem que andar, a enfermeira vai andando. Aí ele levava eu andando naquele corredor lá do Rotunda Hospital em Dublin, e eu andava 2 segundos, já doía. E pra mim, eu falava, gente, esse bebê não vai nascer. Comecei a ficar acordada durante a noite com dor, não aguentava mais de dor. Eles davam remédio pra dor, mas não tava funcionando nada, porque nada baixava, e nada baixava. Chegou no 3 centímetros, nada de abaixar. Aí a médica falou, a enfermeira falou, olha, se você conseguir chegar nos 4 centímetros, aí a gente coloca pra você a epidural, e aí você consegue dormir, porque eu não tava conseguindo dormir, já fazia 3 dias ali, ele fazendo a massaginha nas costas, coisas que a gente aprende no curso de pré-natal, que também deram no hospital, foi muito bom o curso, mas mesmo assim, né, não prepara realmente para esse primeira experiência. A primeira experiência é uma coisa incrível, eu acho, né, e quando ele chegou nos 4 centímetros, me levaram para a sala de parto e colocaram o epidural. Porque eles viram que eu tava cansada, muito estressada, não tava aguentando, já isso era no dia 23. Então eu cheguei no dia 21, no dia 23 à noite eles fizeram isso. Colocaram o epidural e eu consegui dormir, finalmente. E não sentia nada, gente. Epidural é a melhor coisa, sabe? Na época, pra mim, eu pensava. Só que o incrível é que eu tinha colocado na minha mente, porque aqui na Irlanda, não sei se ainda continua assim. Aqui na Irlanda, desculpa, aqui em Portugal, né? Mas lá na Irlanda, não sei se continua assim, mas os hospitais falam pra você fazer um plano de parto. O que você quer, o que você não quer. E uma das coisas que eu não queria era ter o epidural. Porque a gente ouve muitas histórias, né, de que não é bom pra sua coluna, que não é bom pra você, e que pode causar problema, e não sei o que, não sei o que. Só que eu coloquei, eu não queria, mas se eu pedisse, eu queria que eles colocassem. Eu achava que eu era tão forte que eu não ia nem pedir isso. Mas, gente, no segundo dia, com dor, com 3 centímetros, eu falei, quando que eu vou pegar esse epidural? Eu quero esse epidural agora. E foi que eles colocaram e realmente eu consegui dormir. Dormi bem até durante a noite. Só que o que aconteceu? A cabeça dela chegou nos 5 centímetros e o meu pelvis parou de abrir. Então ela ficou presa, a cabeça dela ela tinha uma cabeça muito grande, muito grande. Minha filha nasceu com 4 quilos e pouco, ela era grandona mesmo, sabe? Para um primeiro bebê ser grandão assim, meu corpo não tá... Eu era magrinha ainda, né, quando eu engravidei, então, assim, eu não tinha aquele corpo, eu acho, que era preparado pra isso. Apesar que eu já vi muita gente magra fazer parto de bebês enormes, então eu não sei. Mas, em todo caso, no meu caso ali, a meu pelvis, eu nem sei como que fala pelvis, a parte onde o bebê entra aqui, não tava abrindo mais, parou com 5 centímetros e ela ficou presa ali. Quando era de manhã, às 9 horas da manhã, chamaram todos os médicos, vieram falar comigo, olha, seu bebê, o coração dela tá começando a dar problema, tá acelerando, tá parando, tá não sei o quê, e a sua pressão tá ficando alta, tava começando a dar febre, e a gente não pode arriscar. Vamos agora tirar esse bebê. É lógico que naquele momento você fala, lógico, vamos lá tirar, porque você tá preocupada. Gente, olha, pra mim já não tava mais nem aí o que vai acontecendo. Você chega numa fase, você tá tão cansada, tão preocupada e tudo mais, que você só quer esse bebê feliz fora de você. É só isso que você quer, né? E fomos pra sala de emergência. Chegou lá, como eu tinha tido epidural, o médico que chegou lá, não era o mesmo médico que tinha me visto na noite anterior. Isso é uma coisa diferente daqui da Irlanda, do Brasil. Você não tem o seu médico na parte pública. Na parte pública, você tem o médico que estiver lá. Eu acho que no Brasil deve ser isso também, né? E aqui eu não me importei, nunca me importei com isso. Eu confiei, aqui não, na Irlanda, eu confiei totalmente nos médicos. E veio esse médico africano, que eu descobri depois que ele é da Gana, e ele falou, ok, você teve epidural, então acho que tá bom pra gente cortar. Porque ele achou que eu ainda estava anestesiada, porque eu passei a noite inteira na anestesia, na epidural da parte de baixo, da barriga pra baixo, totalmente, como fala,
eu nem sei, paralisado, bem dizer, né? Ele pegou aquele negócio que eles cortam assim, sabe, a barriga, e começou a abrir. E eu comecei a sentir, gente, eu tô falando pra vocês, eu consigo ainda sentir aquela faca, não sei o que é faca, o que que é, abrindo a minha barriga. Ai, gente, eu comecei a gritar. Eu tô sentindo abrir. Eu sentia, sabe, a minha barriga abrindo. E aí, na hora, já chamaram a anestesista, colocaram uma anestesia geral e aí acabou pra mim, né? Acabou. Eu não sei o que aconteceu depois disso. O Dave que me conta que ele via assim o médico indo assim, sabe, pra dentro da minha barriga pra tirar a cabeça da Amy de lá, porque a cabeça tava mesmo encaixadinha lá dentro do pelvis, não é assim, porque essa é a diferença de uma cesariana de emergência e uma cesariana marcada, porque quando você marca, o bebê ainda não tá na hora de nascer, então o bebê tá lá em cima ainda, eles abrem bem certinho onde tem que abrir e tira o bebê de lá. E não é bom fazer isso também, mas assim, eu acredito que seja melhor do que uma cesariana de emergência. Cesariana de emergência é porque alguma coisa já não está indo bem. E daí você faz uma cesariana de emergência e acontece isso que aconteceu comigo. Então, o que aconteceu? Ele tirou a bebê, foi isso que aconteceu. E aí, enquanto eles cortaram eu, arrumaram eu tudo ali, e eu não vi nada. A única coisa que eu lembro acontecendo, eu abrindo meus olhos e a minha cama sendo levada para uma sala de repouso e eu falando, eu quero ver meu bebê, eu quero ver meu bebê, e eles só mostraram assim a Amy pra mim, sabe? Assim, pra mim é muito triste isso, porque depois dela, todos os meus bebês nasceram e vieram aqui comigo, na hora que saiu da minha barriga já vieram aqui. Aquilo ali foi muito tenso, sabe? Muito tenso o fato de eu não saber o que aconteceu, eu não tava acordada e tudo mais. E o que acontece? Na Irlanda tem essa lei, assim, o bebê tem que ficar com o pai ou com a mãe. Acabou de nascer, então fica no quarto junto. E como eles fizeram os exames nela, tudo, e ela tava bem, eles colocaram ela com o Dave. O Dave ficou segurando ela no colo por 5 horas enquanto eu estava na sala de recuperação. Na sala de recuperação, a única coisa que eu lembro é abrindo os olhos e assim, vendo a maquininha, sabe? Maquininha assim, uma enfermeira vindo, falando comigo, mas tudo muito remoto, muito remoto. O médico falou depois pra mim que, olha, você, assim, é um milagre mesmo que vocês duas estão vivas, porque foi realmente uma coisa muito intensa que aconteceu. Então, assim, eu olho pra trás e falo, olha que benção, eu não tive só ela, mas eu tive outros 7 depois dela. Mas assim, foi um parto muito emocionante, mesmo que não tenha sido parto normal. Eu dou graças a Deus pela cesariana. Eu não sou contra a cesariana de forma alguma. Eu acho que a cesariana existe pra isso, porque a gente nunca sabe o que poderia ter acontecido. O Dave fala, Dani, se a gente tivesse vivido nos olden days, que eles falam, nos tempos antigos, onde não existiam essas coisas mais modernas, tecnologias, tudo, você já estaria morta, eu seria viúva e talvez sem filho. Isso que o Dave fala. E realmente, imagina, ele teria ficado vivo com 20 anos. Então eu fico assim, muito feliz que quando eu cheguei no quarto, o Dave tava lá com ela. Ele tava de pé, carregando ela assim, ó, gente, sem brincadeira. E ela gritando, berrando, e ele assim. Aí eu não podia mexer, então eles colocaram eu na minha cama do quarto, que eu dividi com 10 pessoas, porque eu tava na área pública. A área pública é muito boa também na Irlanda. Eu não tenho que reclamar, eu sei que tem muita gente que vai falar diferente, vai reclamar, vai ter tido experiência diferente. Pra mim, a minha experiência foi ótima. Eu não tenho que reclamar de nada dessa parte de parto, assim, da Irlanda. A única coisa que eu tenho que reclamar é a mesma coisa que eu tenho que reclamar daqui, do Brasil, de qualquer país que eu morei. São pessoas individuais. E eu não gosto de falar assim, os portugueses são assim, ou os brasileiros são assim, os franceses são assim, porque eu morei nesses países, na Irlanda eles são assim. Não, eu conheci uma pessoa no Brasil que foi muito chata e que foi muito mal educada e tudo. Ou na Irlanda eu conheci muitos irlandeses que eram assim, mas também muitos irlandeses que eram muito melhor. Aqui em Portugal conheço um monte de gente já muito legal, muita gente boa, assim, minha vizinha, todas, mas também já conheci um monte de português muito mal educado. Aí, mesma coisa lá na França, sabe? Então isso é normal, a gente consegue encontrar gente boa e ruim em todo lugar. E eu acho que vai pra tudo, pra área de saúde, pra área de educação, pra área de qualquer área que a gente vá.
nós vamos encontrar pessoas de forma diferente. Eu, graças a Deus, a experiência que eu tive, teve algumas vezes que eu fiquei em hospital lá na Irlanda, que fui um pouquinho maltratada por algumas enfermeiras, não necessariamente irlandesas, outras nacionalidades também. Isso é uma coisa da profissão que eu acho, porque a gente sempre ouve falar coisa de enfermeiro, né? E de médicos também. Então a gente não pode falar que é nacionalidade, sabe? Mas em todo caso, eu lembro quando eu cheguei lá, o médico colocou, a enfermeira colocou a Amy do meu lado, assim que eu cheguei lá, assim que ela deitou do meu lado, ela parou de chorar. O Dave falou que ela tava chorando por 5 horas. Ele tá morrendo de fome porque lá, como eu tinha escrito que eu queria amamentar, eles não podem dar leite pro bebê sem a minha autorização. E como eu tava já passada, né, com a anestesia geral, eles não tinham como perguntar pra mim e o Dave não tinha essa autoridade pra falar pra eles pode dar leite ou não. Então teve que esperar eu chegar, porque o primeiro toque tinha que ser o meu. Não é isso bonito, gente? Ai, então a primeira coisa que ela colocou na boca foi meu peito. E aí dei o mamar pra ela. Só que é aquela coisa, né? Como eu já falei na parte da amamentação no vídeo de ontem, eu fiz tudo errado e acabei sofrendo as consequências nas minhas primeiras 5 semanas, que foi muito doloroso. Mas assim, graças a Deus tudo foi bem, que depois de todos os bebês deram certo. Mas essa foi a minha experiência tendo a Amy, gente. A minha recuperação foi lenta, porque eu tive o corte da minha cesariana é mais ou menos desse tamanho. Porque como foi uma cesariana de emergência, ele teve que abrir bastante pra poder colocar a mão e não sei o que. Eu não sei, porque eu acho que no Brasil deve ter tanta cesariana que eles já sabem até fazer melhor, onde abrir, não sei o que. Talvez lá esse médico não era tão experiente, eu não sei. Mas é feia a minha cicatriz, é muito grande e tudo mais. Mas ela tá viva e eu tô aqui, então eu tô contente, sabe? Pra mim, tem certas coisas que são mais importantes que outras. E nesse ponto, eu não tô aqui pra brigar, qual que é melhor, qual que é pior. Eu tô aqui agradecida de ter tido a minha filha, que eu amo tanto, que eu sou tão grata de ter ela na nossa família. E é isso, essa foi a minha primeira experiência de parto na Irlanda, no Rotunda, em Dublin. Então, gente, se vocês gostarem, se quiserem saber mais, eu posso falar mais, mas amanhã eu vou falar pra vocês sobre o parto da Naomi, tá bom? Tchau, tchau! Não esquece de dar o joinha, tá?